Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convide sua família, coloque essa videoaula no pendrive, coloque na televisão, venha todos para a sala e venham comigo assistir essa videoaula da Escola Dominical. Queridos irmãos e amigos internautas, nós vamos para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Desta feita nós estaremos estudando a lição número 9, que diz o seguinte: a geração que fracassou na terra prometida. Nessa lição nós vamos falar um pouco sobre fracasso. Quero aconselhar você que vai assistir essa videoaula que esteja preparado. Algumas lideranças que estão deixando a desejar, estão mais preocupadas com si mesmas, isto é, estão muito mais egoístas do que trabalhar para Deus. O textual diz o seguinte: uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: a pior tragédia para uma geração é viver alienada de Deus, andando por seus próprios caminhos. Nós parece que estamos vendidos para o mundo, estamos separados do reino de Deus, porque parece que nós estamos vivendo alienado ao mundo. Nós queremos servir a Deus, mas entregamos nossas vidas para os desejos cotidianos do mundanismo, né? Acomodamos ou desacomodamos. A nossa introdução, ela diz o seguinte: dentro da totalidade do plano eterno de Deus, a vida é um sopro curta demais para tudo realizar. Cada geração desempenha sua parte na realização desse projeto e cada uma depende da outra para concluí-lo. Então, meus queridos professores, liderança, nós precisamos estar sabendo que nós somos responsáveis pela próxima geração que vem vindo. A nossa vida passa, mas qual o legado que nós estaremos deixando para a nossa geração, para nossos filhos? Então, nós às vezes pensamos muito na tarefa, mas não temos foco em qual final a tarefa ela vai se finalizar, se ela vai trazer resultado ou não, mas nós estamos focados aqui na tarefa. Então, meus queridos, como está a tua escola, meu professor? Como está a tua igreja, meu pastor? Você está mais focado na tarefa? Ou você está focado na tarefa e no objetivo que você deseja alcançar? Então, por isso, é necessário termos foco. Cuidado, estamos de olho na tarefa aqui e aí não crescemos. Tem pessoas que... professor de escola dominical mesmo, que eles vão para casa e amanhã eu tenho que dar aula na escola. Está mais preocupado com a tarefa. Ele precisa saber qual o conhecimento que eu amanhã passarei para meus alunos, de maneira que seja aproveitável, que eles venham aproveitar muito. Não adianta ser só bom na tarefa, mas não termos foco. Aí não traz resultados que nós estamos necessitando. O objetivo da primeira parte da lição, ela diz o seguinte: esclarecer que a fidelidade de uma geração não garante o sucesso da geração futura. Nós vemos, por exemplo, os nossos primeiros cristãos, que fidelidade, foram capazes de morrer, foram capazes de entregar suas vidas, mas as gerações futuras se distanciaram de Deus. E aqui nós estamos vendo também no processo de mudança entre Moisés e Josué, e agora entre Josué, que deixa o povo, e o povo começa a se debandar e andar pelos seus próprios caminhos. Fidelidade de um e o sucesso de outro. Então, meus queridos, por mais poderosa e consagrada que seja uma geração, ela é insuficiente para dar conta de todo o trabalho dessa grande seara. Então, o trabalho é continuidade. Nós vamos dar continuidade. Então, por mais poderosa que seja a nossa igreja, ela precisa se preocupar com as novas lideranças que irão surgir. A geração pós-Josué jamais compreendeu que o plano de Deus se concretiza de maneira progressiva através da geração. Meus queridos, isso é uma realidade. A obra de Deus não é diferente de muitas coisas do nosso cotidiano, da nossa empresa,
do nosso trabalho. São coisas progressivas, nós vamos conquistando aos poucos, até nós realizarmos a obra. Então ela é progressiva também, a obra de Deus é progressiva através da geração. Nós precisamos deixar um legado para as próximas gerações que estão vindo. Os desafios de nossa geração. Cada geração que passa, outra surge com novos desafios. Então eu sempre estou falando, essas aulas, essas pré-aulas de escola, eu sempre estou dando uma aula de motivação, de como você desempenhar um bom trabalho na igreja, na empresa que você trabalha, no seu lar. Então eu procuro dar uma aula de forma que você desenvolva em todos os aspectos da vida. Por exemplo, em alguns países existem leis que aprovam casamentos de pessoas do mesmo sexo. Então, meus queridos, veja que cada época surge novos desafios. Nós tivemos cristãos que foram jogados na arena e foram tragados pelos leões. Então são desafios que aparecem. A nossa época é a época da vergonha. Eu digo que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles, de maneira que cometem turpeza, coisa abominável, varão com varão. E por que não dizer, meus queridos irmãos, nós precisamos chamar a atenção para a igreja. Tem coisas que nós não falamos. Escuta o que eu vou dizer para você. Nós temos na igreja os casais deturpando o uso natural da mulher. Nós temos casais nessa situação, casais tendo relacionamento com a esposa contrário à natureza de Deus. Para abrir melhor para você entender, casais crentes, obreiros, fazendo sexo anal com as suas esposas. Esses miseráveis pagarão alto preço, porque como cristão ajuda a deturpar aquilo que Deus condenou. E aí por isso que eles são entregues a paixões infames, não dão resultado. São obreiros sem graça, cristãos sem graça, porque vivem da mesma forma do mundo. A miséria que existe lá fora é alguns casais cometendo essa miséria em seu lar, que seria um lar de bênção, mas não estão cometendo, deturpando, e Deus entregando eles a própria sorte da miséria. Muita coisa ilegal nas gerações passadas está sendo legalizada. Isso para a geração é normal, para Deus não é normal, para a Bíblia não é normal. Mas nós estamos vendo isso, quer dizer, coisas que em gerações passadas era abominável, hoje é legal. Ah, mas nós estamos discriminando. Não, nós não discriminamos, nós estamos dizendo que a Bíblia não apoia. Paulo diz que eles cometem turpeza, varão com varão, fazendo com que se torne abominável a Deus. Então, meus queridos, nós hoje já não podemos mais nem pregar com essa prática, porque estamos sujeitos a sermos processados e irmos presos. Liberou geral, esqueça a moralidade. Então, meus queridos, vocês vão ver aí, por exemplo, esses jovens, adolescentes na escola, eles quando se encontram já vão saltando no pescoço do outro, já vão se beijando. Não é amor à primeira vista, é sexo à primeira vista. E o que a igreja está fazendo? Os líderes, o que a liderança estão fazendo para que essa miséria não contamine a casa, na casa do Senhor, para que os nossos cristãos, para que as famílias evangélicas não passem por essa deturpação? Estão fazendo nada. O que nós vemos hoje? Nós vemos pessoas que não podem subir o púlpito porque a saia é muito curta. E daí o que acontece? Você vê a calcinha da mulher quando ela senta, deveria ter um tampão no primeiro banco. Por quê? Porque as mulheres estão vindo seminua para a igreja. Mas a maior parte da liderança só conhece aquela doutrina de dizer excluir, disciplinar. Mas o caminho não é por aí. O caminho é ensinar a palavra, é a palavra que muda. Ensinar a palavra com amor. Paulo disse que muitas vezes ele pregou chorando, para que o evangelho nascesse nas pessoas.
Liderança não quer ter responsabilidade, liderança tem sim. O papel da liderança não é excluir, disciplinar, é ensinar. Ensinar é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa, ela é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma com o espírito. Pregue na palavra que as pessoas mudam seus comportamentos e a igreja ela se torna mais um ambiente espiritual. As próprias mães levando suas filhas para a igreja, onde ela senta, a calcinha aparece. E as mães estão achando bonita a coxinha da filha. Você está preparando sua filha para o demônio. Você está preparando sua filha para a perdição eterna. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, porque depois que ficar velha, ela não vai se esquecer. Moisés, na lei de Moisés, era para escrever nos umbrais da porta, era para escrever para todo lado, para poder estar ensinando a criança, para que elas pudessem viver com o temor do Senhor. E qual é a preocupação da igreja de hoje? Então é por isso que eu estou falando, liberou geral, esqueça a moralidade. Outro fato alarmante é há aproximadamente 50 anos o sexo entre jovens e não casados era visto como desonroso. Mas hoje em dia tornou-se comum, onde muitos jovens têm se tornado pais cada vez mais cedo. É comichão nos ouvidos. Hoje a moça recebe o rapaz em casa e leva para o quarto. E os pais dizem que está namorando. Se a moça namora com 15 rapazes, ela levou os 15 para a cama. E daí ainda diz que é uma moça. Que moça é uma rameira. Cada geração nasce com uma responsabilidade. A história de Josué terminou maravilhosamente bem. Ele viveu 110 anos e sua geração foi fiel a Deus e cumpriu todo que com o tempo se permitiu. Quer dizer, progressivamente, o tempo foi permitindo e ele foi fazendo, foi uma geração fiel. Mas eu não entendo ainda o que aconteceu, porque Josué não preparou outra liderança. A nova geração deveria concluir conquistas pendentes. Agora, a nova conquista sem Josué. Mas o que acontece? É o que acontece em nossos dias. Nossos líderes não formam outras lideranças. E daí, o que acontece? Quando ele vai, a igreja tem que buscar gente fora, porque não temos pessoas capazes dentro da congregação, porque a liderança não preparou. Porém, em meio a tanto sucesso, a seguinte geração pouco herdou da herança espiritual de seus pais. O que restava deveria ser concluído pelos filhos daquela geração. Quer dizer, ainda tinha muita coisa a fazer. A igreja sempre vai ter coisa a fazer aqui na terra. Então por isso é que precisa estar treinando e preparando o povo para enfrentar as batalhas que aparecem a cada dia. O legado de um líder não pode morrer. Pastores, na hora que você passar desta vida, o teu legado tem que ficar. A tua oração tem que ficar. Tem que falar muitos anos depois. Tem que fazer como o livro de Hebreu, que aquele pessoal que viveu antigamente pela fé apareceu lá na lista dos heróis da fé. Então, meus queridos, tem que deixar legado. Qual o legado que você está deixando para a tua família, para a tua igreja, para a próxima geração? Não somente morreu Josué e sua geração, morreu também seu legado. Toda geração possui uma missão. O 1:3 diz o seguinte: toda geração possui uma missão. Deus não queria que seu povo perecesse no deserto. Não é esse o desejo de Deus. Deus não levou o povo para matar no deserto, mas acontece que o povo é rebelde. Deus tinha um compromisso com a nação de Israel. Disse: olha, se vocês guardarem o conselho, vocês é propriedade minha, vocês são meu. Eu guardarei vocês de todo mal. Eu estarei com vocês por todo o tempo. O ponto 2 diz o seguinte: o objetivo do seguinte é ensinar que é possível viver alienado de Deus, mesmo nascendo em um lar cristão. Queridos professores, eu estou dizendo, não fuja do objetivo da lição, vamos para cima, vamos tentar desenrolar. Eu sei que essa lição tem alguns pontos que é um pouco difícil, mas vamos estudar mais, vamos tentar desenrolar para que nós possamos fazer com que nossos alunos tenham resultados.
Cristão alienado não conhece seus direitos. Meus queridos, nós vivemos em uma época em que os desafios são para os próprios cristãos, porque nós temos líderes amantes de si mesmos, egoístas, e eles pegaram um padrão que eles são autoridade. Opa, ninguém pode tocar no ungido. Opa, todos vocês são ungidos de Deus. Não é somente o pastor que é ungido de Deus, não, meu irmão. Você, aquele que senta no último banco, se você serve a Deus com alegria, você é ungido de Deus e Deus vai cuidar de você. E quem mexer com você de maneira que desabona a Deus, ele pagará o preço. Escuta aqui, professor de escola dominical, seja humilde naquilo que você está fazendo. Ninguém é maior do que ninguém. Você é na mesma altura. Deus não faz acepção de pessoas. Quanto mais você se humilha, mais Deus te exalta. Então o cristão alienado não conhece seus direitos. Há uma intenção deliberada de impedir que os cristãos venham a tomar conhecimento de seus direitos. Meus queridos, nós temos direitos e deveres. Os líderes têm que passar isso para os cristãos, para não parecer que nós estamos escravizados pela igreja, estamos alienados à igreja, estamos vendidos para a igreja, vendidos para os pastores. Quase ninguém sabe que o membro tem o direito de obter uma cópia do estatuto e do regimento interno da igreja, documentos nos quais constam os direitos e deveres dos membros e dos obreiros, assim como o modo pelo qual a igreja deve estruturada e administrada. O estatuto da igreja você não conhece, porque tem medo, seu pastor vai ficar bravo na hora que você pedir. São direitos que nós temos, mas às vezes são direitos que nos são negados. Meus queridos, então nós temos lido hoje vendendo a igreja, meus queridos. Na internet eu encontrei uma placa que diz, até está escrito errado, diz vendo ponto de igreja montada, 300 fiéis, vendo a igreja de porta fechada, de porteira fechada com os crentes. Mas por quê? Porque nós estamos numa geração que elas estão pedindo socorro, e elas estão problemática, e aí na primeira porta que elas chegam, elas aceitam Jesus ali e vivem a escravidão de uma liderança que não conhecem a Deus. Há uma intenção deliberada de impedir que os cristãos venham a tomar conhecimento de seus direitos. Para com isso, meus irmãos. Liderança, acorda, liderança. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi você não. Você tem que fazer com que os fiéis sirvam a Deus em liberdade. Acorda, infelizmente em muitas igrejas os cristãos têm de sacrificar toda a sua individualidade, bom senso, capacidade, crítica, autonomia, caso queira ser aceito pelo sistema. É um sistema na igreja. Você pensa que eu não sofro isso? Eu estou com 40 anos na igreja, 40 anos, mais ou menos 38 anos que estou na obra, 38 a 39 anos que estou na obra. Eu tenho visto coisas, barbaridades. Quando o pastor lança algo, ou você vai a favor do pastor, ou você está de fora. A nossa individualidade é desrespeitada. Cristão, irmãos, que tem potencial, tem que ver ali debaixo do que pensa a liderança. Então é por isso que nós vemos igreja que ontem tinha 500 membros, hoje tem 200. Ela vai só decaindo, porque as pessoas de talento não tem como ficar ali. Então, caso queira ser aceito pelo sistema, então você tem que esquecer o seu conhecimento e andar sobre o conhecimento da direção. Se não escrever de acordo com a cartilha, você está fora. Os cristãos dessas igrejas deixaram de ser gente, passaram a ser número, estatística apenas. Quer dizer, deixaram, são apenas estatística. São como ovelhas das quais o que se quer é apenas carne e leite. Quanto ao perigo dos lobos a devorar, ele diz que se dane. Não estão nem um pouco preocupados. Por que fracasso uma geração? O fracasso da terceira geração foi simplesmente viver com Deus sem achar que devia conhecê-lo. Nós estamos cheios de pessoas na igreja que não conhecem a Deus, meus queridos. Estão no banco, cantam, oram, pregam, mas não conhecem a Deus e vivem um verdadeiro fracasso.
É possível comer maná e jamais entender seu significado. É possível estar na igreja e estar se alimentando, ouvindo a palavra, mas jamais entender o que a palavra quer dizer. É possível estar no templo sem Deus no coração. Nossos pensamentos estão lá fora. O relacionamento com Deus deve ser contínuo para conhecê-lo e entender suas palavras. Nós precisamos entender, nós precisamos resolver problemas. Eu coloquei aí esses dois desenhos animados dessa ponte. Eles lutam, eles querem atravessar, mas deve-se procurar solução. Que solução você está procurando para a tua igreja? Então, vira-se uma guerra. Você não aceita a opinião, não aceita a ideia. E daí o que acontece? Você vai sucumbir, você vai guerrear, você vai lutar até que você caia. Viver sem comunhão com Deus. A terceira geração nasceu livre em uma terra abundante, mas relaxaram quanto à atenção que deveriam ter em relação à comunhão com Deus e à consciência de serem dependentes dele, resultando assim em tragédia e ruína. A terceira geração, meus queridos, estava numa terra fértil, terra que mandava leite e mel, como Deus disse, tudo que plantava dava. Mas eles quiseram viver sem comunhão com Deus. Então, na igreja, nós estamos na igreja, habitamos na igreja, mas o que acontece? A nossa comunhão está ruim e tudo se torna ruína. Essa geração não teve experiência significativa com Deus. Eles deveriam recordar que seus pais foram salvos de uma escravidão que eles nunca experimentaram. As outras gerações foram escravos, sofreram no Egito, sofreram no deserto. Agora estão na bonança por conta da continuidade que aquela geração deu. Todavia, seu maior engano foi imaginar que não precisava tanto de Deus quanto seus pais precisavam. Viver sem compromisso. É o 2.2. Nascemos com um propósito todo especial designado por Deus. Quando nós nascemos já tem um propósito, meus queridos. Nós temos obstáculos a ser superados. A nossa missão como cristão é levar adiante a mensagem da cruz, preparando outras gerações para que possam ir adiante de nós e alcançar o que nós não podemos alcançar. Você pode ter tudo, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Você não tem paz. A geração da terra fértil não precisava de forma alguma entrar por caminhos desconhecidos, não precisava cometer os mesmos erros, pois seus pais eram seus espelhos. Quer dizer, tropeçaram e eu não vou cometer a mesma coisa. Nós vemos que a pessoa caiu naquele erro e nós vamos lá e tropeçamos no mesmo erro. Qual o maior tesouro que uma geração pode deixar para outra? O maior tesouro que tu vai deixar para os teus filhos, que o legado que tu vai deixar para a igreja, o maior tesouro para a próxima geração é o conhecimento de Deus, é as experiências que você vive. Foi exatamente esse quesito que essa geração desperdiçou. A importância de ter uma história de vida com Deus. Qual a tua história? Qual a tua história como professor da escola dominical? Qual a tua história como líder da igreja? Hoje famílias inteiras estão sendo dizimadas, casamentos estão desmoronando, o mundo vive um desequilíbrio social progressivo e a única coisa que pode frear o mal é um retorno à palavra de Deus. Vai além de saber que Ele existe, mas reside no fato de conhecer e obedecer sua palavra. Os casais não se entendem mais, são divórcios e mais divórcios. Por quê, meus queridos? Porque também às vezes falta ensino na igreja. Se tiver um bom ensino da palavra, como eu disse, que a palavra penetra, que a palavra ela é como um martelo que esmiuça a pedra, as pessoas teriam mais conhecimento e muitas coisas nós conseguiríamos evitar pela palavra. O ponto 3 é o seguinte: tornar evidente que uma geração pode comprometer o sucesso da seguinte: quando não cumpre seu propósito. Se um trabalhador não cumpre o seu propósito, não cumpre a sua tarefa, vai atrapalhar o andamento. Numa indústria as máquinas estão baixando, cada um está no seu setor e ele tem que fazer o serviço dentro do horário que está determinado, porque senão atrapalha os próximos que estão à frente. Porque meus amigos, está cheio de líder, fazendo o povo de bobo, mas também quem não lê a Bíblia se torna ignorante e aí vai passar por essas coisas.
Veja esse vídeo, onde o líder coloca seus liderados para comer grama. E sai todo mundo correndo e enchendo a boca de grama. E talvez dizer, eu não faço isso, mas talvez você está fazendo coisas piores do que isso que você não está vendo. Por quê? Porque o direito do cristão foi roubado, está alienado, vendido na igreja. O detetor do seu poder é o pastor, é o seu líder. Você só pode fazer o que ele ordena. A liderança precisa acordar e perceber enquanto é tempo que quem morreu na cruz foi Jesus, porque a liderança não está preocupada em inserir pessoas. Eu vejo, estou na Assembleia de Deus há 40 anos e eu tenho assistido pessoas sair chorando da igreja, sendo excluídas, e não ter quem vai lá levar uma palavra de conforto. Quer dizer, perdeu-se a esperança. Eu nunca vi Jesus Cristo excluindo ninguém. Eu nunca vi os apóstolos excluindo ninguém. Jesus inseria, Jesus vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Quer dizer, aquelas pessoas que foram excluídas é irreconciliável. Então, meus queridos, não é que eu sou contra a disciplina, mas eu sou contra a maneira da disciplina que é aplicada em muitas Assembleias de Deus. Os pastores chamam as pessoas para poder colocar em comunhão. Na maior reunião, quando tem mais gente, aí senta a pessoa lá na frente e pergunta se ela mudou, se ela fez isso, fez aquilo, para poder pôr em comunhão. Será que isso é pôr em comunhão? Ou isso é discriminá-la diante do povo? Então, meus queridos, como fica a moral daquela pessoa? Então eu preciso acordar. Eu fico arrasado. Por aqui acontece isso ainda. Quando as pessoas querem entrar em comunhão, coitadas, vão lá humilhadas, e aí naquela reunião de obreiro onde está a igreja lotada, aí traz-se aquela pessoa para conversar com o pastor na frente de todo mundo, para o pastor indagar, questionar e depois pôr em comunhão. Isso é humilhar, isso é tirarem o direito. Parece que tem pastor que acha bonito as pessoas, elas não se firmam na igreja. Esse mês elas entram em comunhão, depois desviam, o outro mês entram em comunhão de novo. Querido pastor, por que não pedir para esta pessoa, fique aí na igreja, nós temos o maior prazer que você esteja aqui, na hora que você achar que você está bem, você entra em comunhão. E por que não acompanhá-lo? Talvez é um problema psicológico. Cadê os psicólogos da igreja? A igreja falta incentivar as pessoas na formação acadêmica, para nós termos médicos, psicólogos, pessoas com níveis superiores para trabalhar na obra de Deus. Porque, meus queridos, muitos pastores não inserem, eles só conhecem a disciplina. Errou, cortou, errou, pé na bunda. E isso não foi o que Jesus ensinou. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele disse, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, pastores, cuidado, vocês não pagaram um preço na cruz. Quem comprou foi Jesus com seu próprio sangue. Problema somente isso, é o que nós estamos vendo. Dessa geração que apenas viveu para si, não devemos viver só para nós mesmos, em querer desfrutar da bênção de Deus. Tornaremos uma geração problemática, imatura e incrédula. É isso que está acontecendo. Nós queremos viver para nós mesmos. Liderança que acaba matando seus próprios filhos para poder dar satisfação para a igreja, que acaba matando membros que poderia dar bons resultados para dar satisfação para a igreja. Então, meus queridos, eu faço uma pergunta: você na igreja está servindo a Deus ou o diabo? Ou você acha que dentro da igreja nós não estamos cheios de cooperadores do diabo? Eles veem algo errado, junta, faz uma equipe de 3, 4, 5 para contar para o pastor, mas essa equipe não tem coragem de ir na casa daquele irmão que errou e aconselhar. Fazendo, se você usar dessa forma, você não passa de um cooperador do diabo, você está cooperando para o mal. O conhecimento é o alicerce que faz nos firmar e nos chegar para próximo de Deus. Sem legado só restarão ruínas. O descompromisso e a insensatez da geração da terra fértil fizeram parte do DNA da geração da época do juízo. Não tinha legado, então não tinha como ir à frente. 3 e 2, povo sem sucessão e povo sem sucesso. Meus queridos, eu lá quero ser um ministro sem sucesso. Eu lá quero ser um professor de escola dominical sem sucesso.
que meus alunos não aprendem nada, não tem nada de novo para mim passar para os meus alunos. Cada dia diminui o total de alunos. Eu lá quero ser professor dessa forma. Pastores que a igreja, em vez de crescer, diminui. E eles culpam a situação. Você está lá na igreja para arrebanhar, para inserir gente na igreja, para pregar a palavra e fazer que mais pessoas aceitem Jesus. Você não consegue isso e quer ser pastor? Tenha dó. Entrega o cajado para outro. Você não consegue fazer com que tua igreja cresça. Então você é um pastor sem sucesso. Josué viveu bem e alcançou sucesso em suas conquistas, mas existe um fator que deveria ser apreciado no tempo de uma gestão. Josué recebeu uma capacitação da parte de Moisés, mas não há resiste de ter preparado outro líder para dar seguimento à obra que realizava. Talvez aconteça com vocês, pastor, sua gestão é péssima. Você é o rei da cocada. Você manda em tudo. Ai de quem tocar aqui no pastor. Ai de quem falar contra o pastor. Toque essa obra com mais amor, pastor. O senhor vai ver que vai mudar. Tem uma gestão administrativa. Outras pessoas preparadas. Há poucos dias eu ouvi um pastor falando: olha, o culto só quem tem que pregar é o pastor. Oxe, então fica ele lá sozinho, então não vai preparar ninguém. Então cria uma igreja só para ele e pregue para os bancos. Faltou gestão, faltou. Claro que nós não entendemos aquele tempo, Josué vinha trabalhando também, mas cadê a gestão? Quem foi o sucessor de Josué? Quem é o teu sucessor, pastor? Professor de escola dominical que está achando que sabe tudo. Nós não sabemos, meus queridos, tem muita gente muito inteligente mais do que nós, que Deus vai usar muito mais que usa nós. Mas nós vamos usando na medida da fé, na medida que Deus quer usar, nós vamos deixando de ser usados por Deus, mas sem se engrandecer. Pessoas começam a dar aula de escola dominical, já acham que é o tal. Meus queridos, nós nada somos, meus queridos. Deus é sobre tudo, toda a glória é dele. Deixa de querer ser grande, ser egoísta, vai te levar para o inferno. Você está até trabalhando na igreja, fazendo bons trabalhos, é bonito o trabalho que você está fazendo, mas você está querendo se aparecer. E aí significa a exaltação, que se exalta será humilhado. Pronto, é o contraste. Quem se humilha sobe, quem se exalta desce. E daí? É prejuízo. Então viva na direção de Deus, viva pela graça de Deus. Sai desse egoísmo. Você não é mais que ninguém, não. Você é um servo. Se contente com a posição de servo. Jesus Cristo desceu lá, lavou os pés do discípulo. Ele disse: não pode fazer isso, tu é o Senhor. Povo sem herança espiritual é povo sem perspectiva. Então qual a herança você está deixando, pastor? Professor de escola, você vai deixar saudade na hora que você mudar aí dessa igreja que você está hoje, sendo professor? Qual a herança que você está deixando? Agora vai lembrar que você, o professor, ensinava de tal forma, de maneira que as pessoas tinham alegria de estar na escola. A geração é da época do juiz de Israel, era tão problemática que até os seus libertadores eram oscilantes. Eu disse agora há pouco de Gideão, que fez um bonito papel, mas num instantinho cresceu, já criou um harém de mulheres. Salomão, podíamos falar de Salomão, mas o que Salomão fez? Parece que não perdoou, segundo a história, não perdoou nem a rainha de Sabá. Quer dizer, eu não entendo. Davi não perdoou a mulher de seu maior amigo, menor amigo. Quer dizer, por exemplo, era um povo muito oscilante, com todas as qualidades que tinha Davi, mas que papelão que ele fez. Então, meus queridos, Jesus Cristo veio nos dar uma novidade de vida. Jesus Cristo vai mudar a nossa história. Mulheres, agradeça a Deus, porque hoje vocês têm direito, porque Jesus colocou ordem na casa. Jesus veio para colocar ordem na casa. E diz que cada homem possui a sua mulher, cada mulher possui o seu único homem. Mas no Antigo Testamento, mulher era troféu, e tudo isso mudou. Toda a desgraça se deu porque essa geração não conheceu o Senhor. Esse motivo de seu fracasso. Deus é Deus de aliança, de comunhão, e não somente o doador de bênçãos. Então,
nós estamos na conclusão: a geração pós-Josué não obteve o resultado esperado, porque deixou o Senhor e serviu a deuses estranhos. Aprendemos dessa lição que, mesmo estando no lugar em que Deus nos colocou, corremos o risco de perder a bênção e comprometer o sucesso das futuras gerações. Mesmo estando na igreja, as pessoas olham para nós e